Terça-feira, 16ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Terça-feira, e hoje celebramos a memória do apóstolo São Tiago. Falaremos mais dele na quinta-feira, quando então percorreremos a tradição da Igreja sobre este apóstolo vinculado tão proximamente de Jesus. Festejar os apóstolos, seu apostolado, sua memória, sua ação, seu martírio, constitui uma alegria e um permanente ensinamento para a Igreja em sua natureza apostólica de todos os tempos. É interessante as histórias dos apóstolos, não nos cansam nem envelhecem, são sempre atuais e necessárias ao ouvido, ao empenho e à busca de referência da Igreja em todos os tempos. Mas voltemos ao Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, 24 a 43. Terminamos a primeira grande parábola, a parábola do joio e do trigo, da qual vimos a dramática e sábia decisão do dono do campo: deixe que cresçam juntas, porque não é o momento do juízo. Só no momento do juízo, o trigo irá para o celeiro, enquanto o mal que cresceu junto com o trigo, o joio, será queimado. Não é a primeira parábola de Jesus que aponta nesta direção. A igreja no primeiro século, a igreja dos apóstolos, das cartas, seja da grande literatura paulina, como de outras tradições literárias apostólicas, vai insistir nessa direção, aprofundando a consciência escatológica da igreja. Em outras palavras, na igreja, nada é para ontem. Isso não diminui a urgência da nossa ação, mas não define que na urgência da nossa ação, tudo que deve ocorrer, ocorra. Mesmo porque a salvação não é o somatório de nossas ações boas, a salvação é a intervenção de Cristo, que na sua encarnação inicia, na sua morte e ressurreição plenifica, no seu retorno conclui aquilo que é a plenitude dos tempos, iniciada com o mistério da encarnação redentora de Cristo. A paciência para nós cristãos é uma virtude inteligente e necessária para lidarmos com o joio por toda parte, inclusive dentro de nós. Há muito joio. Quanta coisa o demônio semeia em corações, mesmo aqueles consagrados, são campo predileto de Deus. Quanta coisa de ruim não acontece, visível, pública ou pessoalmente, mesmo porque o coração dos consagrados interessa profundamente ao demônio. Se ele consegue semear destruição e caos no coração dos consagrados, ele influencia a autoestima, o caminho e as expectativas de todo o povo de Deus, para o qual os consagrados existem e são referências estimulantes. Bem, começa então uma segunda série de parábolas. A segunda parábola é o grão de mostarda e aponta numa outra direção. Se na primeira parábola nós temos o crescimento aparentemente paralelo ou conjunto de joio e trigo, à espera do juízo final, nós encontramos na segunda parábola as dimensões do reino de Deus. Continua, obviamente, o tema do fim. São parábolas da escatologia do reino
da natureza da realização do reino, donde há de vir julgar vivos e mortos, o seu reino não terá fim. Assim reza o credo. Ora, o grão de mostarda é tomado por Jesus para dizer que parece imperceptível para quem planta o bem que se semeia. Enquanto que muitas vezes quem semeia o bem pode perder a paciência, pode perder o ânimo, pode desistir, visto que não é simples suportar o modo pelo qual o grão de mostarda ínfimo cresce sobre a terra. Comparando com o barulho, o rumor do mal. O mal ocupa as manchetes, está no centro das atenções. Entre um assassinato e alguém dar licença ou ceder o lugar a outro, a diferença é estrondosa. Chama a atenção dos homens o mal, e às vezes de modo negativo, porque perceber o mal e repudiá-lo pode ser a grande função de denunciar o mal. Mas muitas vezes o mal é propaganda que estimula maus comportamentos, uma mentalidade errônea, uma forma de viver equivocada. Se percebe aqui e ali a publicidade do mal, a glamorização do mal e do erro. Portanto, trata-se de ter olhos, e aqui está o elemento da fé, ter olhos para a aparente estatura ou medidas do reino de Deus semeado por nós. A ponto de dizermos, será que vale a pena semear o reino de Deus tão aparentemente pequeno? E a parábola responde, sim, pois a ínfima semente de mostarda tornar-se-á a maior de todas as hortaliças. Na ínfima semente de mostarda está a grandeza do reino dos céus, isto é, um futuro imenso, sólido, e o que se diz desta ínfima semente é que depois será abrigo de pássaros, além de alimentá-los com seus frutos, os abriga. Tudo isso porque alguém tomou aquelas ínfimas sementes e as colocou na terra preparada para cobri-las e torná-las fruto grande, grandes hortaliças. Este é um elemento importante, a nossa fé. Aliás, diz o Salmo 125, quem semeia entre lágrimas, colhe com alegria. Assim é o grão de mostarda, assim é a missão. Às vezes, somos tentados a querer frutos muito rápidos. Minha mãe, às vezes, pegava a banana verde e enrolava no jornal, de modo que ela pudesse frutificar mais rápido, melhor dizendo, amadurecer mais rápido. Forçar amadurecimentos é muito comum na mega indústria alimentícia. Faz com que pintinhos virem galinhas e galos e perus. De modo que nós aceleramos o futuro. Apesar da medicina dizer, esta carne não é boa, ela não sofreu o natural amadurecimento. Os alimentos dados a esses animais, essas aves, estão contaminadas por hormônios do crescimento, de modo que em tempo recorde, se ofereça à indústria alimentícia carne. Sabemos que inclusive também isso é feito hoje com sementes. Portanto, o reino de Deus é colocado na dimensão da esperança, invisível na sua semeadura, é imenso na sua conclusão e torna-se árvore, de modo que as aves do céu
tem, vem abrigar-se nos seus ramos. Essa é a segunda grande parábola das 3 contadas por Jesus nesse domingo 16º do tempo comum.